sequência aqui, eu vou redefinir esses painéis, então área de trabalho aqui, ó, e eu vou usar o painel aqui para pintura. Vou começar com esse tipo de área de trabalho de pintura, só para que eu possa ter aqui o painel de camada e trabalhar com ela. Em seguida eu vou dar uma mostrada aqui nos demais painéis que nós temos aí, e depois eu vou passar para a parte aí de preenchimento de pincéis. Então vamos fazer o seguinte, eu vou solicitar um novo, né, lembrando aqui que eu peço um novo quando eu não tenho nenhum objeto direto, uma imagem direta para abrir, para editar. Então eu quero uma folha em branca, simplesmente isso. Aqui eu vou utilizar a medida em centímetros e aqui eu vou jogar os valores. Deixa eu dar uma explicada nesse painel então, de início aqui. Esse nome é o nome que o meu arquivo vai ser salvo, então vou colocar aqui introdução. Aqui somente o tamanho, né, que eu quiser escolher. Então aqui está padrão do Photoshop, é um tamanho que eu personalizo aqui. Então eu poderia estar trocando. Aqui tem vários outros tipos de papéis, né, foto, web. Então eu tenho aqui outras medições também. Se eu colocar o web, ele coloca para mim um tamanho de um layout básico aqui, que é o padrão 800 por 600, e a medida em pixels, que é a que nós usamos para o web. Eu vou deixar o tamanho padrão, ele sempre vai abrir nesse tamanho de 16 por 11. Eu vou colocar aqui 15 por 15 para gerar uma área quadrada inicialmente, mas eu poderia também ter outros valores aqui nele. Aqui em resolução é a qualidade do meu trabalho, a qualidade do meu projeto. O padrão aqui que ele vai colocar, né, no padrão do Photoshop, vai ser essa quantidade aqui de 28 pixels ali por centímetro. Se eu trabalhar, por exemplo, para web, ele aumenta um pouquinho. Ó. O web exige que tenha uma imagem com uma qualidade maior. Então ele vai jogar ali para mim 72. Então ele vai estar trocando. Essa resolução é justamente isso, a qualidade gerada do projeto que você vai criar, né, do seu objeto aqui. Não vamos começar com uma qualidade tão intensa, não, porque nós não temos necessidade para isso. Aqui tem outras medidas também, ó, trabalhando para web, né? Às vezes nós vamos ter aula de criação de layout de site aqui dentro do Photoshop, então eu não vou utilizar mais essa medida de 800 por 600, como eu falei, nós vamos usar uma medida um pouco maior. Ele tem alguns padrões aqui de resolução, como vocês podem ver. Eu vou utilizar essa de 1024 devido aos monitores também ter aumentado, né, bastante. Então vamos aumentar um pouquinho também a qualidade do nosso projeto, né, a resolução dele aqui. Eu vou voltar aqui para padrão de Photoshop novamente. Aqui eu vou editar de novo 15 por 15 e eu vou colocar a resolução aqui com 30. Não vamos passar por enquanto disso não. Esse modo de cores, o que seria esse modo de cores? Quando eu quero fazer algo que eu tenha a intenção de deixar no monitor, deixar sendo apresentado em monitores, às vezes é um projeto para site, às vezes é uma foto que eu quero fazer uma edição para postar, por exemplo, no Facebook, algo assim, eu vou usar uma cor RGB. Se eu quiser impressão, eu aconselho que vocês usem o CMYK ou CMYK, que é o modo de 4 cores que ficaria melhor para um projeto impresso, por exemplo, um panfleto, uma capa de revista, que nós vamos estar criando aí também no decorrer das nossas aulas. Tem aqui, né, para imagem mais com alta resolução, que é a bitmap, ela fica com uma qualidade um pouco melhor, tons de cinza, que é para imagens de preto e branco, e tem aqui cores lab também, que serve aí para impressão, embora o CMYK atenda melhor nesse fim. Vou colocar cor RGB mesmo e aqui é a forma em que eu quero o meu plano de fundo com conteúdo ali no caso branco. Eu poderia fazer o seguinte, aqui tem dois também, né, que é a cor de plano de fundo e transparente. Aqui tem algumas opções avançadas que nós não vamos entrar em detalhe por enquanto. Aqui ao lado, que ficou faltando mostrar, é o tamanho da minha imagem até então. Então ele geraria uma imagem de 593 K aqui, né, kbytes. Se eu aumentar essa resolução, obviamente, ó, vou colocar 60, ele vai aumentar bastante ela ali. Então já foi para mais de 2 megas. Tudo isso vai influenciar, né, no meu projeto, até mesmo o tamanho do objeto aqui. Então se eu aumentar, por exemplo, um pouquinho o tamanho aqui da minha área de trabalho, ele também vai aumentar a minha imagem. Então isso vai influenciar no resultado final. Outra coisa é o seguinte, tem aluno que geralmente pergunta muito, eu sei, mas e se eu quiser, por exemplo, se eu usar muito, fizer muito capa de revista no meu Photoshop e usar muito o padrão de folha A4. Eu não tenho esse padrão aqui como nós temos, por exemplo, no Corel e em outros programas, mas você mesmo pode criar o seu padrão, como? Através dessa opção de salvar pré-definição. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, uma folha A4, ela tem o que? 21 de largura por 29,7 de altura. Então esse é o tamanho padrão de uma folha A4, né, em centímetros aqui, que é o que nós estamos trabalhando. Se eu vim aqui em salvar pré-definição, ele pergunta o que eu quero salvar para essa personalização aqui. Eu vou pegar tudo que eu tenho ali salvo e vou dar um nome para ela que é A4. Ok. Então na próxima vez em que eu for vir, ele já fala que já existe uma pré-definição com esse nome. Então aqui no Photoshop CS6 eu já tenho, né, uma pré-definição chamada A4. Eu vou só colocar aqui uma diferença aqui, só para que vocês possam ver que eu posso editar, né, e trabalhar aqui com a minha própria criação de pré-definição. Vou dar OK aqui. Então ele fala que eu já tenho
esse A4, né, feito aqui dentro do meu Photoshop. Então vamos fazer o seguinte, era só para vocês verem que eu poderia estar criando. Se eu quisesse, por exemplo, para cartão de visita, então poderia criar o meu próprio padrão aqui, ó, 9 de largura por 5 de altura, que é um padrão de um cartão. Salvar para definição, eu salvaria ela aqui como cartão visita, por exemplo. Então eu saberia que toda vez que eu fosse criar um cartãozinho, eu já teria essa pré-definição pronta. Reparem aqui, ó, as minhas duas que eu fiz, A4 e cartão de visita. Se eu clicar em A4, ele já volta para onde eu estava. Cartão de visita, eu também já tenho aqui as minhas medições. Eu vou deixar, né, o personalizado, como eu tinha feito, 20 por 20, 15 por 15, na verdade, que nós estávamos começando, prontinho, para a gente poder começar a trabalhar, então, com os painéis aqui ao lado. Nós vamos começar na próxima aula, pois já deu tempo aí da videoaula.